E aí, galera, beleza com vocês? Aqui é a Deni mais uma vez com vocês. E hoje o papo é sério, o papo é sinistro, o papo é dos brabo. Bom, como eu havia prometido pra vocês, eu vou falar sobre pedofilia. E esse vídeo vai ficar meio grande, mas eu vou fazer vários vídeos sobre isso. Por quê? Porque eu vejo que é importante falar sobre isso, não só porque também eu tô aprendendo na matéria de infâncias e direitos, e infância e sociedade, e eu acho que é muito importante falar sobre isso. Eu acho que é um assunto grave que precisa ser abordado. Principalmente porque este ano de 2020, que tá uma merda, como eu costumo falar, está uma merda. Resolveram fazer uma bandeira para a pedofilia. Inclusive, eles queriam entrar dentro da bandeira LGBTQI+. E se eu errei alguma nomenclatura aí, por favor, escreva nos comentários que eu errei, viu? Porque é muita modernidade, eu não presto muita atenção nessas coisas, porque eu sou meio desligada, eu vivo no meu mundo e é isso. Eu sou desligada mesmo. Bom, eu tô falando sobre isso, eu resolvi por causa dessa bandeira. E porque, gente, o tanto de pais e mães que adoram postar foto dos seus filhos, eu não acho errado, mas tem muito pai e mãe que mostra fotos íntimas dos seus filhos, tipo com os peitinhos de fora e tudo mais. Isso era para ser uma coisa normal, né? Mas estamos vivendo numa sociedade doente. Então, por favor, gente, vamos ter mais responsabilidade sobre coisas que postamos em redes sociais. É perigoso, é muito perigoso mesmo. Fiquem alerta, porque, gente, tem muita gente louca nesse mundo. E eu não tô falando só dos pedófilos, não. É muito, tipo, tem gente muito maluca, meu Deus. E a gente acha que é zoeira, que não acontece. Acontece. A gente sempre tem que ser precavido. Infelizmente, é assim que a sociedade se tornou, onde há pessoas doentes, psicopatas e que, infelizmente, também, pelo menos aqui no Brasil, é, vão simplesmente para cadeia, fica, sei lá, 1 ou 2 meses e depois vai embora e pronto. É isso, acabou. Porque lei no Brasil não funciona, né? Então, o que eu aprendi em Infâncias e Direitos é que não que isso fale sobre pedofilia, mas é algo que, tipo, dá a entender que já desde muito cedo, desde muito antigamente, isso existia e isso era normal. Por quê? Porque antigamente as crianças elas eram consideradas como um entretenimento, como um divertimento. Isso tá em textos, tá? Que agora eu não vou lembrar o nome, mas se vocês quiserem, depois eu pesquiso, foi textos que eu li na minha matéria de infâncias e direitos. Que a criança ela não tinha voz, ela não tinha nenhum estatuto para criança, não tinha direitos da criança. Tanto é que, se eu não me engano, o direito como que fala? Os direitos humanos, os direitos da humanidade foi introduzido graças às crianças, por causa dos direitos delas. Os direitos humanos, é isso. Então, assim,
elas eram usadas como entretenimento, elas não tinham voz e os mais velhos, no caso os homens, ficavam falando: olha que menina bonita, olha, tipo, pegando como se fosse um objeto mesmo. E antigamente elas eram casadas muito novas, com os caras bem mais velhos que a idade dela. E mais futuramente começou a se importar com isso. Por quê? Porque muitas dessas crianças estavam adquirindo problemas psicológicos e eles não entendiam. Eles não entendiam o que era problema psicológico, mas consideravam que elas tinham problemas e eles queriam entender por quê. E aí foi começar a criar institutos, né, que cuidavam dessas crianças. Tipo, não cuidavam, cuidavam não é a palavra certa, mas que pensavam nas crianças como se elas fossem pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam de cuidados também, tanto quanto um adulto. E antigamente, elas eram consideradas adultas, as crianças, porque elas trabalhavam com os adultos, elas se vestiam com os adultos. Então, elas não eram tratadas como crianças, elas eram tratadas como adultas. Então, isso é uma coisa que tanto a mulher quanto as crianças foram maltratadas pela sociedade, como assim dizer, né? Porque hoje em dia as crianças ainda são levadas a agir como adultas e as mulheres também com pouco salário, com menos consideração, menos valorização que o homem, né? Então, voltando para a pedofilia, tenham muito cuidado. Assim, a gente sempre tem que se precaver. Os pais, não que tem que ficar, tipo, maluco paranoico, que tudo entendeu? Mas conversar com as crianças, tenham papos abertos. Tipo, ficar tentando super proteger a criança e não contar para ela como o mundo lá fora é. Se você não preparar ela, meu bem, ela tá fodida nessa sociedade, principalmente atualmente, porque crianças hoje em dia, elas estão mais suscetíveis à tecnologia, porque o pai tá de saco cheio da criança, que ela não cala a boca, vai lá e enfia um telefone, vai lá e enfia um tablet, um iPad, né? E, gente, criança fica entrando em coisa que não deve. Procura, pesquisa, coisa que não deve. Eu fazia isso na minha época, que eu era que, tipo, não tô querendo dizer que eu sou velha, entendeu? Mas crianças fazem isso. Se fazia na minha época, agora tá bem pior, porque as crianças de hoje em dia são bem diferentes da época de que quando eu nasci. Então, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter essa preocupação, não paranoia, mas fica ligado, porque pedófilo tem e pode ser da sua família, principalmente da sua família. Fiquem ligados, porque isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Mudanças comportamentais das crianças. Meninas que têm medo de homem começam a ter medo. Meninos também, porque meninos também são abusados, viu? E então, assim, mulheres, não sejam submissas aos homens. Se vocês perceberem que tem algo de errado com as crianças, as escutem. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam entender que elas têm voz e que tem alguém para defender elas e que elas precisam.
Eu fiquei muito puta da cara com o lance da menina que foi estuprada aos 10 anos, pelo tio, pelo avô, pelo não sei quem. E veio as pessoas religiosas falar que ela é uma assassina porque ela foi abortar. Gente, outro vídeo que eu tenho pra fazer, religião. Cara, tipo, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, porque, meu Deus do céu, meu canal só tem vídeo polêmico. Mas é o que precisa ser falado. Tudo bem que é uma opinião minha, mas eu tenho certeza que muita gente concorda. E é claro, gente, eu não vou ficar metendo a boca em tal religião, tal religião. O que eu vou falar vai servir para várias. Eu tô dando esse contexto geral porque é uma coisa assim que, gente, religião nenhuma deve fazer esse tipo de coisa, porque isso não era o que Cristo queria. Gente, as pessoas elas não sabem, não entendem qual é o verdadeiro sentido de Cristo. Então, assim, e se chamam, acham que são cristãs, não são. Enfim, cuidem, fiquem sempre em alerta, principalmente nos comportamentos dos seus filhos, porque o abusador pode estar mais próximo de você do que você imagina. Não precisa, eu acho assim, tudo que é demais é ruim. Então, não fica paranoico, enchendo o saco e tal. Porque a criança ela não entende certas coisas. Por exemplo, assim, se você falar exageradamente de uma forma agressiva, tente mostrar para ela, tente dar exemplos, porque assim, a criança ela vai aprender pela experimentação, por ver, observar e experimentar, entendeu? Eu não tô falando para ela ir lá experimentar um velho e tal, para ela ver que a pedofilia existe. Não é isso. Mas você ensinar ela de uma forma da linguagem dela que ela compreenda que é perigoso, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, assim, sempre tente ensinar. Não fica achando que criança é retardada porque ela não é. Ela entende se você conversar com ela, explicar para ela e, gente, é melhor vocês conversarem com a criança sobre muitas coisas para elas entenderem, para elas perceberem o perigo, mas não exagerar, tipo, colocar pânico, porque tem pais que colocam pânico na cabeça das crianças. Isso não é necessário, porque ela vai crescer paranoica, cheia de medos, vai ter muitos medos. Então, assim, tentem ensinar para as crianças de uma forma que isso não as prejudique e sempre fiquem ligados, sempre estejam. Eu falo nos comportamentos porque na internet é até um pouco mais difícil, porque você tem que meio que invadir a privacidade da criança e tem toda uma questão psicológica do espaço, da sua privacidade e tudo mais, e das escolhas que. Mas os pais devem ficar atentos, sim. O vídeo está ficando muito longo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas, perguntas, vocês me perguntam aí nos comentários que eu vou falar para vocês sobre o que eu acho, sobre o que eu li. E se vocês quiserem saber também que livro que é, eu posto também ali o nome do livro para vocês lerem também. Então, fiquem ligados que vai ter mais vídeos sobre isso. E é isso, gente. Beijo para vocês. Fiquem ligados. É isso.